Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Nós vamos fechar essa série de mensagens que há uns 2 meses nós vimos pregando. Temos pregado, partilhado com os irmãos sobre oração. Primeiro o Evangelho de Lucas, e aí a gente vai para o Evangelho segundo escreveu João. Lucas 6, 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Obviamente, o evangelista Lucas faz referência, está falando a respeito de Cristo Jesus. Como diria Paulo, Cristo Jesus, a vida de oração de Jesus. Por favor, João 17, irmãos e irmãs, amigos que nos visitam aqui na comunidade hoje de manhã. A partir do verso 1, a gente vai ler alguns versos desse capítulo extraordinário, desse evangelho maravilhoso, segundo escreveu João. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Salte, por favor, para o verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu os confiaste a mim. E eles têm guardado a tua palavra. Verso 11. Trechos dessa oração do Senhor Jesus. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, esse nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Verso 21, verso 14 ao 21, versos 14 a 21, do Evangelho de João, capítulo 17. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Parêntese, irmão, Jesus está orando por mim e por ti, percebem? Ele está orando por nós. Jesus está orando por mim e por você. Ele é o nosso intercessor diante do Pai. Não rogo apenas por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Por fim, irmãos e irmãs, o verso 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Essa é a palavra de Deus para o meu coração e para o teu coração hoje de manhã. Amém. Eu fecho, irmãos e irmãs, essa nossa
série de reflexões sobre oração. Quero aprender a orar. Eu concluo, eu encerro. Encerro não, eu pauso, não é? Porque, como disse um homem de Deus chamado Thomas Merton, talvez a vida toda a gente não passe de aprendiz de Jesus Cristo de Nazaré. A gente vai viver a nossa vida toda na igreja de Cristo, no reino de Deus. E a gente vai chegar lá no fim do bom combate, admitindo com humildade: eu não passo de um aprendiz de Jesus Cristo de Nazaré. Ou, para usar palavras que ele mesmo usou, de servos inúteis. Gente que só faz, quando faz, aquilo que ele pede. Gente que não vai além do esperado pelo Mestre. Mas então eu faço uma pausa para a gente, daqui a pouco, começar uma outra reflexão, um outro tema importante. Faço uma pausa nessa meditação que temos feito sobre a oração, segundo a Bíblia, com 3 verdades pouco percebidas a respeito da oração. 3 verdades pouco percebidas, ou entendidas, ou compreendidas, apreendidas, ou aprendidas sobre a oração. A primeira delas, eu tenho enfatizado: a oração é um amoroso relacionamento de diálogo com Deus. A oração é um amoroso relacionamento de diálogo com Deus, o Pai. Como é que você prova isso? Como é que a gente pode provar isso? É uma afirmação importante. A oração é um amoroso relacionamento de diálogo com o Pai. Ora, relacionamentos, antes da prova, antes de argumentar, relacionamentos não precisam necessariamente serem amorosos. Você pode se relacionar com o porteiro do seu prédio sem ser necessariamente um relacionamento amoroso. Você pode se relacionar com muita gente. Você pode se relacionar com coisas, com situações. Você pode se relacionar e não necessariamente perceber que esse relacionamento passe pelos teus afetos. Aliás, isso é muito triste, porque há pais e filhos que se relacionam sem afeto nenhum. Eu conheço a história de um moço, de um rapaz, que me confidenciou, que me confessou o seguinte: Gerson, quando eu preciso falar com meu pai, eu mando recado pela minha mãe. O triste é que eles moravam na mesma casa. Então você tem que fazer um despacho com a mãe, né? Você tem que fazer uma procuração. A mãe é sua procuradora diante do pai. Ô, mãe, por favor, peça o pai para ele me emprestar o carro para eu ir. Então ele se relaciona com o pai, mas sem afeto. Sem perpassar, sem contar com os afetos. O carteiro que vai lá no nosso bairro, acho que é Elias o nome dele, Marcelo, teu xará, né? Para início de conversa, eu aprendi o nome do Marcelo, do carteiro. Você sabe o nome do cara que entrega as cartas lá na sua casa? Você tem raiva dele, né? Que só leva conta, né? Fala a verdade. Pastor, é demais perguntar o nome do carteiro, pastor. Você está sonhando. A gente está desafeiçoado, irmãos. Muito desafeiçoado. Todo mundo é obrigado a fazer tudo para a gente. A pessoa está lá no caixa, no check-out, nome assim, Márcia, o nome mais lindo do mundo, Rosana Márcia. Márcia. Cara, ninguém chama a Márcia de Márcia. Eu já falei, já preguei, já propus isso. Se você fizer as compras essa semana, olha no crachá e fala assim: Márcia, tudo bem? Boa tarde. Sabe o que você vai ganhar? Não é desconto, não. Você vai ganhar um sorriso surpreso de alguém que não é mais tratado com afeto. A gente pode se relacionar com as pessoas sem essa intermediação, ou sem esse plugin
do afeto, que para muitos é um plugin, não é uma coisa que vem no programa, né? A moçada está me entendendo, né? É um plus, é um extra. Mas a oração não. A oração bíblica é um relacionamento amoroso, de diálogo. É um relacionamento amoroso de diálogo com Deus, o Pai. Como é que a gente prova isso? Um fato bíblico inequívoco. Uma verdade bíblica incontestável. E nós lemos esse fato aqui. Jesus orava, irmãos, e orava muito. Você já tinha prestado atenção a essa verdade bíblica? Jesus orava e orava muito. O verso 12 de Lucas 6 nos dá conta que Jesus passou a noite orando. Ele passava noites orando. A gente faz vigílias de 2 horas aqui na igreja, porque senão não vem ninguém. Não é indireta não, tá, moçada? É direta mesmo. Quando foi a última vez que eu e você passamos a noite orando? Agora, pense comigo. Jesus orava e não era pouco. Os textos que lemos em João também dão conta dessa oração de Jesus. Jesus chamando Deus de Pai, porque a oração para Jesus é um relacionamento entre filho e pai, entre pai e filho. E não é só para ele, que é o nosso irmão mais velho, o primeiro de muitos, como disse Paulo apóstolo. Esse relacionamento com Deus, chamando-o de Pai, e ele nos ouvindo como quem ouve é um filho, é estendido a todos nós, porque Jesus nos ensina a orar assim, como a gente vai ver daqui a pouco, quando fecharmos essa meditação. Ele nos diz, quando vocês orarem, chamem Deus de Pai. Isso distingue o cristianismo de tudo quanto é religião. Mas se Jesus é Deus sim ou não? Vamos confessar o nosso credo, nossa confissão. Jesus é Deus, irmãos? Ok. O Pai é Deus, como diz o Franklin Ferreira, citando Agostinho. O Pai é Deus, mas não é nem o Filho, nem é o Espírito. O Filho é Deus, mas não é nem o Pai, nem é o Filho. O Espírito é Deus, mas não é nem o Pai, nem é o Filho. É o mistério da Trindade. Então, Jesus é Deus. Objeto de fé. É fé. Amém? Tem desdobramentos muito importantes para os nossos relacionamentos, a Trindade. O jeito com que Deus se relaciona consigo mesmo nos ensina, primeiro, a nos relacionarmos conosco mesmo e com os nossos irmãos. Mas vamos lá, se Jesus é Deus, por que Deus ora para Deus? Eu tive uma professora, fui bolsista dela, e ela estava fazendo doutorado, e ela ficava falando com ela mesma, assim, olhando no computador, Sônia, 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 deixa de ser quadrada, Sônia, deixa de ser lesada, Sônia. E a gente morria de rir, nós, os estagiários, vendo aquele solilóquio meio assim, maluquete. Será que Deus tem esses solilóquios, essa conversa assim? Se Jesus é Deus, por que Jesus vai orar para Deus? Faz sentido ou não, irmãos? A gente não pensa como as crianças. Isso é uma pergunta infantil, né? Porque a gente não faz mais esse tipo de pergunta. Meus filhos me fizeram muitas perguntas assim, tão importantes, tão óbvias, que eu já nem fazia mais. Cruciais até para a minha fé. Falando de Páscoa, o Pablo tinha 3 anos, e eu estava contando da Páscoa para eles. Então, Jesus tirou o povo do Egito, porque alguns conhecem já essa história verídica da nossa família. E eu disse, então Deus tirou o povo do Egito. Estava cansado, irmão, sexta-feira da Páscoa, com sono, 11h30, 10h30. E Pablo não dormia, eu fui ler Êxodo 12, né? Então, Deus tirou o povo do Egito e... Tá, pai, mas espera aí, pai. Pablo, escuta a história, estou lendo a Bíblia para você, Pablo. E ele falou assim, pai, foi Jesus ou foi Deus? 3 anos esse herege me faz essa pergunta assim, na sexta-feira santa. Falei, como diria um gaúcho, né? Mas Falei assim, foi Jesus, pai. Não, você falou que foi Deus, pai. Eu falei, não, mas foi Deus. Mas foi Deus ou foi Jesus, Pablo? E eu disse, Pablo, Jesus é Deus. Ele falou assim, não, pai, ou ele é Jesus ou ele é Deus. Aí eu falei, Inquisição vai te pegar, cara. Seu herege. Filho de pastor é herege. Ele falou assim,
Não, filho. E agora, como é que você explica a Trindade para um menino de 3 anos, quase 11 da noite? Usa Agostinho? Que teólogo você usaria? Que recurso? Né? Os pais gregos, Gregório, que são os pais da igreja que trabalharam a Trindade. Eu falei assim, falei nada, fiquei... Aí ele falou, já sei, pai. E eu lembrei daquela conversa de Jesus com Simão Pedro, né? Bem-aventurado Simão Pedro, porque foi o Espírito que te revelou isso. Conversa teológica do menino de 3 anos para o pai. E ele falou assim, eu já sei, pai. O nome dele é Jesus, mas o apelido dele é Deus. Acredita, Vini, que o moleque mandou essa, né? Fiquei pensando, eu já ia falar que está errado, mas é verdade, Deus é um título. Né? O nome de Deus não é Deus. Deus é como a gente chama o Todo-Poderoso. Né? Mas isso é um mistério, não vou entrar nessa conversa aqui agora, que senão é fogo. Né? O fato é que, se Jesus é Deus, por que Jesus conversa com Deus? Por que Jesus pede coisas para Deus? Pai Santo, faz isso, Pai Santo, cuida desse povo. Aqueles cabeças de bagre lá da comunidade de Jesus, pastoreado por outro cabeça de bagre, chamado Gerson, daqui a 2000 anos, que eles sejam um. Ele orou por mim e por você. Por que Jesus, que é Deus, vai pedir ao Pai, que é Deus, algo? Uma criança perguntaria isso, mas a gente que é muito adulto, a gente não faz mais essas perguntas. Ora, se Jesus é Deus e o Pai é Deus, a oração de Jesus ao Pai trata-se tão somente de amizade. Orar é manter amizade com Deus. Jesus não ora porque ele precisa de algo, como eu preciso. Sobretudo, ainda que Jesus ore partindo da sua humanidade, sobretudo, e se você olha para o texto, ele se refere a Deus, como sendo um com o Pai. Então, ele está orando como homem, mas está orando como Deus também, irmãos. Eu sei que é pesado isso, assim, difícil, para uma semana difícil, a gente ficar pensando teologicamente, mas se Jesus é Deus e o Pai é Deus, por que Jesus pede coisas ao Pai? Porque para ele orar é amizade. Jesus, o Filho, orava porque oração é amizade. Anote isso em algum lugar do teu coração. Dá um Ctrl+S aí e salva no HD externo do teu irmão do lado aí, né? Não deixa na nuvem, não. Oração é comunhão, irmãos. Oração é relacionamento. Jesus orava porque Deus tem amizade com Deus. Olha que frase boa. Deus tem amizade com Deus, consigo mesmo. Jesus orava porque Deus, o Filho, desejava desfrutar da companhia de Deus, o Pai, na intermediação e participação de Deus, o Espírito Santo. Será que você ouviu essa frase? Jesus orava porque Deus, o Filho, desejava desfrutar da companhia de Deus, o Pai, na intermediação e participação de Deus. E o Espírito Santo, então, vou fazer uma pomba aqui, né? Como Jesus, irmãos, assim como Jesus, só seremos amigos de Deus se orarmos. Não existe nada melhor. Cantou meu amigo Ademar. Aleluias, louvemos ao Senhor. Do que ser amigo de Deus. É bonito cantar isso, né? Toda a igreja. E vai por aí. Só que só seremos amigos de Deus se orarmos como Jesus orou. A oração de Jesus ao Pai é amizade, eterna, verdadeira, genuína. Quem não tem amizade com Deus não ora, pastor Eli. Não adianta a gente fazer campanha de oração. E só ora quem é amigo de Deus. Que trágica é a nossa espiritualidade, não é não, irmãos? A nossa espiritualidade é uma espiritualidade, para usar um termo, é jurídico que fala, Marcão, Sabiá? É jurídico que fala, em termo jurídico, uma espiritualidade, é ad hoc que fala? É ad hoc, assim a expressão, né?
Ad hoc. Secretária ad hoc. Não tem a secretária, a gente elege na Assembleia uma secretária ad hoc, né? Ad hoc, quer dizer, para o ato. A nossa espiritualidade é para o ato. Fiquei desempregado, aí eu oro. Entendeu? É uma espiritualidade, olha ali para aquele ícone ali do extintor. Pena que a gente não tem aqui. Ah, a gente tem ali, ó. Claro, está aqui, ó. Em caso de incêndio, quebre o vidro. E pegue ali a mangueira e apague o fogo. Uma espiritualidade em caso de incêndio. É uma oração em caso de incêndio. Irmãos, é assim a minha espiritualidade, a minha vida de oração. Eu estou falando de mim, eu sou pastor de vocês, só para lembrá-los. É uma espiritualidade ad hoc, para o ato. Complicado, não é? Complicado. A gente reduzir a oração a uma lista de pedidos. A gente apresenta a Deus uma lista de pedidos. Mas, pastor, lá no seu livro, você não disse que orar é pedir? Orar é pedir. Mas essa é a oração mais básica, mais precária, mais infantil. Dá. Todos nós temos que superar essa fase do dá. Lembra quando você era assim, Carla? Você olhava, você não pediu, quando você queria alguma coisa, não sabia falar ainda, você não falava dá, quando você queria alguma coisa. A gente tem que superar, irmãos, essa espiritualidade do dá. E ir com Jesus para essa oração do desfrute da presença de Deus. Ficar com Deus. Viajar com Deus no carro, como a gente viaja com um velho amigo. E quando a gente viaja com um velho amigo, a gente conta as mesmas histórias, né? Aí fico contando um monte de besteira, um monte de bobagem, e aí vai na estrada, e daqui a pouco acaba o assunto. E quando acaba o assunto, você fica incomodado de estar na companhia de um velho amigo? Fica? Não, você fica quieto. Por que a gente não aprende a orar com Jesus, irmãos? A segunda verdade que brota dessa nossa meditação, qual é a primeira? A oração é um amoroso relacionamento de diálogo com Deus, no qual cabe pedidos, sim, irmãos, e Ele é um Deus compassivo e ouve a oração do seu povo, diga amém. Mas, prioritariamente, é desfrute de Deus. Desfrute de Deus. Eu gosto muito da frase de Eugene Peterson, quando ele diz assim: Deus deve ser adorado num lugar muito especial dos nossos corações, com muito amor. Irmãos, a gente precisa melhorar esse espaço, a gente está empenhado, tem que consertar essa cárie aqui aberta, a gente precisa pintar de vez em quando, mudar a luz, a gente faz isso, faz aquilo, mas Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele escolheu habitar no nosso corpo, no nosso coração. A segunda verdade, a oração é o único modo de algumas coisas acontecerem. Você prestou atenção? A oração é o único modo de algumas coisas acontecerem. A oração é o meio pelo qual Deus decidiu como é que a gente iria interagir com a providência. Por que Ele fez isso, eu não tenho a mínima ideia. Mas quem pode, manda, e quem não é besta, obedece. Ele decidiu que algumas coisas só aconteceriam nesse nosso mundinho dos homens, dos filhos de Adão, como dizia C.S. Lewis.
se a gente orasse. Quando o ser humano começou a orar? Como é que a gente começou a orar? Como é que a gente entendeu? Como é que a gente teve essa revelação de Deus de que a gente precisaria orar para que algumas coisas acontecessem? Ou se a gente não orasse, algumas coisas não aconteceriam. Quando o ser humano começou a orar? Quem fez a primeira oração? A última frase de Gênesis 4 registra que logo após o nascimento de Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. Embora o verbo invocar pareça sinônimo de cultuar ou adorar, em outros textos ele é sinônimo de clamar ou orar. Numa de suas orações, Davi escreve: na minha angústia invoquei o Senhor, clamei a meu Deus, e ele do seu templo ouviu a minha voz. Tem uma série de textos aqui mostrando que invocar na Bíblia, no Antigo Testamento, especialmente lá em Gênesis, já em Gênesis, quer dizer orar. Segundo parágrafo, a expressão invocar o nome do Senhor aparece 6 vezes no primeiro livro da Bíblia. Abraão, Agar, seu filho Isaque. As outras orações, parágrafo 3º, as outras orações de Gênesis não são meras invocações da presença de Deus, mas súplicas bem elaboradas e mais explícitas. A primeira delas, de Abraão, é um modelo de oração intercessória. As outras são pedidos em favor da interferência, da misericórdia e do poder de Deus para resolver situações difíceis. A oração do servo de Abraão. Situações ligadas a problemas de saúde. A oração de Isaque. Situações de perigo. As orações de Jacó. A oração é eficaz, irmãos. Você crê nisso? Logo em Gênesis, logo nos patriarcas, a gente vê essa revelação por parte deles, provinda de Deus, de que a oração é eficaz quando a gente ora, quando a gente invoca a Deus de verdade, mas de verdade mesmo. Por causa do que Ele determinou, Ele ouve, Ele interfere na história. Ele age, Ele muda o curso da história. Algumas coisas só acontecem quando a gente ora. Será que a gente vai entender isso ou não, irmãos? A Bíblia está a Bíblia é absolutamente insistente com isso. Algumas coisas não mudam se a gente não orar. As consequências são dramáticas. Se você não orar, talvez a sua família não tenha jeito. Pronto, falei. Se eu não orar, talvez os meus filhos não sejam tão tementes a Deus como eu desejo que eles sejam. Será que a gente vai entender isso ou não, irmãos? Se a gente não orar, talvez a gente não consiga sair da situação de aperto financeiro que a gente se encontra. Eu, pessoalmente, você, hipoteticamente falando, sabe quando você está em crise? Porque Deus, o Todo-Poderoso, Ele determinou nas Escrituras Sagradas que o modo por meio do qual a gente interage com a providência é orando, irmãos. Eu chego em casa, cansado às vezes, tarde da noite, daqui, ou de alguma igreja, ou de algum lugar, de alguma visita, e quase sempre que eu lembro, eu vou ao quarto dos meninos e ponho a mão sobre eles e oro. Isso não é mandinga. E eu creio que eu preciso orar pelos meus filhos. Quem crê que a oração de um pai e de uma mãe faz diferença no caráter, na vida, na espiritualidade, no futuro, no destino dos filhos, erga a mão e diga amém. Não vamos entregar os nossos filhos para o Satanás, irmãos. Pode ser que lá no fim, lá na ponta, lá no finalzinho, nas últimas cenas, é que a gente experimente essa resposta de Deus. Mas o seu filho será salvo em nome de Jesus de Nazaré. Porque talvez ele seja como o pródigo, o mais novo. Ele volte para casa, não porque ele se arrependeu, não, senhores e senhoras, mas porque ele estava com fome. O texto de Jesus, a narrativa de Lucas 15, não diz assim, arrependendo-se, chorou amargamente, disse. Não, ele falou assim, não tendo o que comer, olhando a comida dos porcos, ele diz assim, caramba, lá em casa todo mundo come bem, eu vou voltar para pelo menos comer bem.
oração ad hoc, espiritualidade ad hoc, para o momento. Ótimo! É melhor orar mal do que não orar de jeito nenhum. É melhor procurar Deus esfarrapado do que não procurar Deus nunca. Porque nunca é tarde para começarmos a fazer o que é certo. E sabe o que é certo, irmãos? Dependermos da graça do Senhor. Dependermos de Deus. Dependermos de Deus. Não é que a oração tenha poder. Quem tem poder é Deus. Mas a oração é eficaz. A oração de um justo pode muito nos seus efeitos. A oração feita por um justo tem consequências. Quando é que vamos começar a orar assim, irmãos? De verdade, diariamente. Quando é que você vai assumir, e eu também? Porque senão eu fico colocando culpa em você e passando uma imagem que eu sou quase a quarta pessoa da Trindade. Entendeu? Quando é que eu e você, irmãos, vamos assumir, vamos matar no peito esse compromisso, matar essa bola e dizer assim, eu vou orar pelos meus filhos, eu não vou entregar os meus filhos para esse século. Você está ouvindo isso? Ah, pastor, então quer dizer que é mérito? Não, nada disso, você está entendendo errado. Quando você resolve orar, é porque isso é graça de Deus te alcançou. Quando Deus ouve a tua oração, é porque é a graça de Deus agindo. Quando Deus te dá aquilo que você está pedindo, é porque a graça de Deus se manifestou. Desejar orar é graça. Orar é graça. Obter resposta das orações é graça. Tudo é graça, cantou o nosso irmão Cláudio nessa manhã. Terceira verdade. Qual é a primeira? Orar é manter um amoroso relacionamento com Deus, o Pai. Não reduza a sua oração a esse templo aqui no domingo, junto dos pastores. Sabe o que Lutero dizia? Cada crente, um ministro. Cada casa, um templo. E cada dia da semana, um domingo. Ah, se a gente comprasse essa visão, irmãos. A gente não ia fazer um barulho lascado aí fora? Cada crente, um ministro do Evangelho, que ministra o Evangelho para as pessoas. Cada casa, um templo. Cada vida, mas pensando aqui no culto doméstico, na eclesiola, na igreja nos lares, que aparece lá em Paulo, né? A igreja que está na casa da irmã fulana, a igreja que está na casa, a igreja na casa. E cada dia da semana, um domingo. Termino. A primeira afirmação é essa, a segunda é algumas coisas não mudam se a gente não orar. Acredite nisso, por favor, em nome de Jesus. Precisamos orar pelo nosso país, irmãos. Por favor, não sejamos ingênuos. Por último, Jesus não apenas orava, Jesus nos ensina a orar. E é claro que a maior aula é o Pai Nosso, a oração do Senhor. Vamos ler juntos. E eu teço aqui algumas considerações bem breves a respeito dessa oração. Orar é manter um relacionamento amoroso com o Pai. Orar é reconhecer que algumas coisas não mudam sem oração. E orar é imitar a Jesus Cristo na sua oração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E essa parte B aqui do 13 não está em alguns manuscritos mais antigos, mas a gente inclui: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Termino com uma pergunta a respeito do Pai Nosso, ou da oração do Senhor. Por que a gente não ora o Pai Nosso? Quer ver? Fazer uma enquete aqui. Quantas pessoas aqui, quantos de nós orou o Pai Nosso essa semana, irmãos e irmãs? Aqui. Isso aqui dá o quê? 3%?
0, não sei o que lá. Por que a gente não ora o Pai Nosso? Já tinha pensado nisso? A gente ora o Pai Nosso quando a gente está na empresa e tem um problema aí. Vamos orar o Pai Nosso porque é mais universal, assim, né? Não é assim? A gente ora o Pai Nosso lá na confraternização de fim de ano, na casa da avó, e tem espírita, tem crente, tem sei que lá, tem budista, tem ateu, tem ator. Aí, para não ofender ninguém, a gente ora o Pai Nosso. O Pai Nosso seria isso, sabia? Uma oraçãozinha assim, edulcorada, né? Adocicada, meio mezzo-ecumênica, meio, tipo assim, politicamente correta. Vocês entenderam o que está acontecendo aqui ou não? Por que a gente não ora o Pai Nosso? Uma hipótese é porque é coisa de católico. E aqui no Brasil a gente insiste nesse anticatolicismo, né? A gente é anticatólico, né? Só dizer para vocês, a igreja católica é uma igreja cristã. Pastor, mas tem um monte de coisa errada. Tem mesmo. A propósito, tem um monte de coisa errada também na igreja evangélica, a não ser que você não esteja vivo para ver. Pastores são idólatras, e os crentes da TV não são idólatras. Pastor, mas para eles ser salvos, eles precisam de Jesus. E quem disse que para ser salvo não precisa de Jesus? Precisa nascer de novo. Precisa de conversão. Esse nosso anticatolicismo é cansativo. A gente quer que o outro faça o que é certo e a gente mesmo não faz o que é certo. Mas eles são antiprotestantes, e aí continua a briga. Por que a gente não ora o Pai Nosso? Porque é coisa de católico? O credo também é tido como coisa de católico, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pastor, você fala do credo, me dá até repique. Eu lembro do catecismo lá, que eu na minha escola, lá, Santa Aparecida da Nossa Senhora de... Irmãos, o credo não é católico, o credo é um resumo da fé dos apóstolos. E a palavra credo quer dizer eu creio. Catecismo, pastor, eu não gosto disso não, isso não é coisa de crente. Primeiro o catecismo foi feito pelo reformador Martinho Lutero. Vem de catequese em latim, que quer dizer ensino. Percebe como a gente é anticatólico? Exacerbadamente anticatólico. Eu não oro o Pai Nosso porque isso é coisa de católico. Pai Nosso que está no céu, santificado. É reza, pastor, é reza. Meu Deus do céu. Aqui eu posso falar que eu estou orando, né? Jesus nos mandou orar sim. Ele diz, não repitam, não rezem, não façam uma repetição vazia. Orem assim, Pai Nosso que estás nos céus. Por que a gente não ora o Pai Nosso? Eu desconfio. Mantenha a Bíblia aberta aí. Eu desconfio que a gente não ore o Pai Nosso porque a gente tem problema com as afirmações do Pai Nosso. Por exemplo, a gente não diz Pai Nosso, porque chamar Deus de Pai é chamar o outro de irmão. E aí vou ter que dividir minha casa, meu carro, né? Eu não falo Pai Nosso, porque aí, pastor, vira a casa da mãe Joana. Os caras vão lá para a minha casa, querem ficar lá, querem... Está desempregado, aí me pede dinheiro e não me paga, pastor. É desse jeito mesmo. Sabe a tua família? A família cristã é a família ampliada. Talvez a gente não fale Pai Nosso porque a gente tem medo do outro levar a sério e querer que a gente seja de fato irmão. Talvez a gente não diga que estás nos céus porque a gente não crê muito, a gente acha que Deus está na igreja, no domingo, no templo. Talvez a gente tenha dificuldade de dizer santificado seja o teu nome, porque a gente vai ter que santificar o nome de Deus na nossa boca. A gente vai ter que parar de falar, meu Deus do céu, garoto, que praga. Só para começar. Eu estava olhando as músicas do Chico Buarque outro dia, ele deve ter umas 30 músicas que ele usa a palavra de Deus, mas nenhuma num contexto de oração. Deus me livre, Deus me pague, né? Ao Deus dará. Usar o nome de Deus fora
do âmbito da devoção, afronta o Senhor. Assim como me afrontaria muito se eu entrasse numa sala aqui do prédio e encontrasse você falando, não, porque o pastor Gerson e blá, blá, blá. Quando o nome de Deus é usado como item de fofoca ou de blasfêmia, ou de imprecação, como se fosse um palavrão, você desonra o Senhor. Mas a desonra é muito maior. Se eu não desejo, experimento a santificação, porque o nome de Deus é quem Deus é. Qual é o teu nome, Senhor? Ele disse para Moisés, ele disse assim, meu nome é Eu Sou. O nome de Deus é a santidade de Deus. Nunca mais fale assim, Jesus, menino, que praga. Sangue de Jesus tem poder, menino, para de mexer nesse negócio. Não fale isso, por favor, você está profanando a santidade do Cristo de Deus que morreu por você, irmãos. Talvez por isso a gente não ore o Pai Nosso. Talvez a gente não diga, venha o teu reino, porque a gente quer ser o soberano da nossa vida. No frigir dos ovos, quem decide é a gente. Porque chamar Deus de rei é chamar o pastor de quê? De enviado de Deus. E aí o pastor fala assim, olha, não faça isso, porque isso é pecado. Aí está se envolvendo demais. Porque se eu reconheço que Deus é Deus, eu vou reconhecer os meus irmãos como autoridade espiritual na minha vida. Talvez a gente não diga, venha a tua vontade, faça a tua vontade, assim na terra como nos céus, porque a gente perde um amigo, mas a gente não perde a razão. É ou não é? A gente perde o casamento, mas a gente não abre mão. Que pena, irmãos, que a gente é assim, que eu seja assim, que você seja assim. Talvez a gente não ore o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, porque a gente não precisa de mais nada, nem de pão a gente gosta, né? Fala a verdade, né? A gente quer ciabatta. Semi-italiano tostado, só de um lado, tá? Com pouca manteiga. E eu quero um cappuccino. A gente está sobre a égide da tecnologia. A ciência resolve tudo, irmãos. A gente vai pedir pão para Deus. E a gente tem dificuldade de dizer, perdoa as nossas dívidas como temos perdoado aos nossos devedores, porque nós não temos perdoado aos nossos devedores. E aí, o que a gente vai fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? O que você vai fazer com isso? O que nós vamos fazer com isso?